A culpa vai te paralisar e vai fazer com que tu não haja mais para o que tu deseja. A culpa vai te colocar num local de estagnação, pois o medo de agir vai se sobressair, pois tu vai ter medo de errar. A culpa pelo teu erro do passado vai fazer com que tu não consiga alcançar o que tu deseja. Por isso, tu precisa deixar a culpa de lado e viver o presente, viver o agora, mas é viver de verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu falo aqui nesse canal sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, reflexões de vida, tudo aquilo que é significativo. E esse é um dos dos episódios, é mais um episódio do Desafio SPMV. A gente está quase chegando na reta final desse desafio. Se tu não conhece esse desafio, eu vou deixar um link aqui na descrição de um template do Notion para tu poder conhecer esse desafio, entender como que esse desafio funciona na prática e também entrar nesse desafio. Mas para te resumir brevemente esse desafio, eu entrei nesse desafio para mudar de vida, para me tornar o protagonista da minha vida. E eu estou nesse desafio há mais de 160 dias. É um desafio que tem transformado a minha vida e pode transformar a tua vida também. Um dos aspectos que eu percebi durante esse desafio e eu quero trazer para ti hoje, que é o objetivo desse tipo de vídeo que eu faço aqui nesse canal, para te trazer um feedback desse desafio, um dos aspectos que eu quero trazer para ti é sobre a culpa. Sobre a culpa referente ao nosso erro do passado. Eu percebi com o tempo, percebi no início desse desafio, que eu estava me culpando muito pelo que eu não tinha feito ontem. Nesse desafio tem uma série de hábitos, uma série de tarefas a serem cumpridas durante o dia, tem objetivos semanais, objetivos num geral do desafio. E eu, com o tempo, notei que eu estava me culpando muito pelo que eu não tinha feito. E essa culpa estava me paralisando para agir no presente, ou seja, a culpa pelo que eu não tinha feito no passado estava me impedindo de agir no presente. Essa culpa estava fazendo com que eu não agisse mais no presente por medo de errar. O medo do erro estava muito presente na minha vida. E esse medo do erro fazia com que eu limitasse a minha vida, fazia com que eu parasse de agir e parasse de construir o que eu gostaria de construir no futuro. Quando a culpa está muito forte em nós, a construção de um futuro favorável, a construção de um futuro que a gente deseja fica inviável, pois a culpa acaba limitando a nossa ação. A culpa acaba impedindo a gente de construir o que a gente deseja, pois quando a gente se culpa, a gente acaba não se vendo como capaz. A gente acaba se vendo como incapaz. E talvez tu esteja vivendo nesse estado. Talvez tu esteja vivendo nesse estado de culpa. Talvez tu esteja limitando a tua vida devido à culpa pelo que tu fez no passado. E eu estou aqui para te dizer uma coisa. O erro que tu cometeu no passado não define quem tu é. Ele define quem tu foi. O erro, ele não pode te prender. O erro deve ser visto como uma oportunidade de melhoria. Eu já trouxe essa visão do erro de diferentes modos aqui nesse canal e eu quero também trazer aqui nesse vídeo para fazer com que tu se lembre disso. O erro, quando tu errar na vida, veja isso como uma oportunidade de tu melhorar, de tu aprender. Em vez de tu se culpar pelo erro, veja o erro como uma oportunidade de tu melhorar. E é a partir da melhoria que tu consegue construir a vida que tu deseja. Mas para tu construir a vida que tu deseja, tu precisa primeiramente focar no presente. Tu precisa focar no presente e deixar um pouco o passado de lado. Talvez o passado esteja te prendendo.
Talvez seja esse apego do passado que esteja te impedindo de continuar no futuro. Talvez seja essa culpa pelo que tu fez no passado que esteja te impedindo de construir o que tu quer no futuro e está te impedindo de agir agora no presente, está impedindo que tu viva, está impedindo que tu aprecie um pouco o caminho da vida. A culpa, eu entendi isso com o tempo, é algo que nos prende. Eu vejo muito a culpa como um labirinto que a gente cria em nós mesmos. A gente cria um labirinto, nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos esse labirinto e a cada caminho errado, a gente fica parado e a gente fica se culpando, a gente fica se xingando, a gente fica se colocando para baixo. A cada caminho errado que eu me coloco, eu acabo me xingando. Em vez disso, eu poderia olhar para aquele caminho errado e pensar: bom, errei, mas existem outros caminhos. Essa é uma oportunidade de eu não entrar de novo nesse caminho errado e encontrar um caminho melhor. A culpa faz com que a gente fique preso a esse caminho errado e fique se martirizando. A culpa, ela acaba nos prendendo. A culpa pode estar te impedindo de viver o que tu precisa viver. E uma outra coisa, um aspecto muito importante que precisa ser dito aqui. A culpa muitas vezes é alimentada pela expectativa alheia que nós temos. Expectativa alheia que nós temos. O que significa isso? Significa que a culpa é alimentada na medida que nós queremos agradar o outro e nós não conseguimos, pois muitas vezes a culpa de um erro vem pela necessidade que a gente tem de fazer o certo referente ao outro. A culpa muitas vezes vem quando a gente tem a necessidade de agradar o outro. Às vezes a gente não tem apenas medo de errar, mas a gente tem medo de errar em relação ao outro, medo de errar em público, medo de errar e alguém ver o nosso erro. Às vezes a culpa é alimentada por esse medo. Às vezes a culpa é alimentada por uma comparação que a gente tem em relação a nós mesmos com o mundo externo. Muitas vezes a gente se culpa por um erro, pois a gente tem um ideal de correto do mundo exterior. Só que pegar um modelo, um padrão do que seria mais correto, acaba não fazendo sentido para ti. Pois aquele padrão não considera a tua vida, não considera o teu contexto, não considera tudo que tu já viveu, não considera a tua situação atual, não considera os teus desejos. Um padrão exterior não faz sentido para ti. Então, eu venho aqui nesse vídeo aqui te dizer uma coisa. Não se compare com os outros, pois isso também acaba influenciando no teu sentimento de culpa quando tu erra, pois tu acaba comparando o teu erro com os outros, tu acaba pensando se o outro também erraria. Só que o outro não é tu. Tu é tu, tu é o único. Então eu quero te dizer que a culpa, ela acaba limitando a tua vida e ela é alimentada pelo medo de errar em público e pela tendência que nós temos em se comparar com os outros. E isso foi uma coisa que eu vi nesse desafio. Durante esse desafio, durante a execução de determinadas tarefas, eu comecei a pensar algumas vezes se eu estava fazendo o meu máximo, se eu estava fazendo o suficiente, e eu começava a acompanhar pessoas e eu começava a pensar no que as pessoas faziam. Nossa, ela é muito produtiva, ela faz muitas coisas, eu devo fazer mais. Eu estou errando aqui, eu não deveria errar. Eu deveria fazer mais, mais e mais. Ou seja, eu me culpava e essa culpa acabava limitando a minha possibilidade de viver de um modo melhor. E essa culpa era alimentada
pelo medo de errar em público, pelo medo de verem o meu erro e pela tendência de se comparar com o outro. Só que daí tu para pra pensar, vamos conversar aqui, vamos realmente trocar uma ideia. Pô, tu já viu como que tá o mundo atual? Tu já viu que muitas pessoas propagam a ideia que a gente tem que agradar os outros, que a gente tem que ser para os outros? Percebe esse tipo de padrão? Eu percebo, eu quero saber a tua opinião. Comenta aí nesse vídeo o que tu pensa sobre isso. E também eu vejo uma tendência muito forte da gente se comparar com os outros. Eu vejo isso a todos os momentos. Se tu for parar para pensar e escutar qualquer pessoa sobre qualquer assunto, qualquer área da vida, seja criação de conteúdo, desenvolvimento pessoal, qualquer coisa, o que as pessoas vão falar? Se compare com o outro, modele aquilo que já deu certo, ou seja, basicamente é se comparar com o outro e tentar ser igual ao outro. Só que essa tendência acaba alimentando mais a culpa que a gente tem quando a gente erra. Eu vejo muito esse tipo de padrão de comportamento, de incentivar a comparação, incentivar o medo de errar, incentivar a necessidade de agradar os outros. Eu vejo isso na realidade, no mundo atual. Mas eu quero saber de ti o que tu vê, o que tu acha. Talvez tu tenha uma opinião diferente da minha. Eu quero saber. O objetivo aqui desse canal é a gente conversar, a gente trocar ideia. É eu te ajudar a encontrar uma vida mais significativa, sem culpa, sem medo e sem comparação. Então, comenta o que tu vê, o que tu pensa sobre tudo isso e talvez a gente tem em nossas famílias e em nossos ambientes esses tipos de comportamentos, esses tipos de reproduções. Talvez nos nossos ambientes familiares nós somos ensinados a se comparar com o filho da vizinha que passou numa faculdade federal, o filho da vizinha que passou num concurso público. Tu precisa acertar, pois se tu não acertar, se tu errar, tu vai decepcionar aquela pessoa. Tu precisa acertar, essa é uma necessidade tua, é uma obrigação tua. Tu não fez mais do que a tua obrigação. Nós somos criados para ser assim. Nós somos criados e esse tipo de criação leva a um sentimento de culpa muito frequente na vida adulta. E é esse sentimento de culpa que nos paralisa. Muitas vezes nós somos ensinados a sentir culpa, a sentir medo, a se comparar. Mas tu precisa quebrar esse tipo de padrão. Tu precisa quebrar esse tipo de sentimento que tu sente em ti mesmo, se tu quiser ser protagonista da tua vida. Tu precisa mudar o teu modo de viver, pois se tu não mudar, tu vai ficar naquele labirinto que eu te falei, preso àquele caminho, e tu vai perder muito tempo naquele caminho se martirizando, sofrendo, se machucando, sem olhar para si mesmo e sem seguir aquele caminho que faz sentido para ti. Tu vai deixar de viver o que tu deseja pelo sentimento de culpa, pela necessidade de agradar os outros e pela tendência de se comparar com os outros. Tu vai viver desse modo. E é um modo que não é saudável, não é bom. Não é bom. Não vale a pena. Não vale a pena viver uma vida sem sentido. E é por isso que eu criei esse desafio, o desafio SPMV. Esse desafio é o desafio ser protagonista da minha vida. Esse desafio veio como uma ruptura na minha vida. Veio como uma ruptura nos meus dias. Veio como uma ruptura nos meus medos. Veio como uma ruptura na minha tendência de se comparar com o outro. Esse desafio veio para romper o que eu já tinha vivido. E eu te faço um convite. Entre nesse desafio. Entre nesse desafio e veja tudo o que é possível de tu fazer. Eu acredito que tu possa conquistar muitas coisas nessa vida, mas talvez tenham te ensinado errado. Talvez tenham te limitado. Talvez tenham te ensinado a não viver para si, a não viver de acordo com o teu sentido de vida. Talvez não tenham te ensinado a descobrir o teu sentido de vida.
É por isso que eu te convido para esse desafio. Pois esse desafio vai mudar a tua percepção sobre a vida, vai mudar a tua percepção sobre as coisas e vai te mostrar uma nova possibilidade, vai te mostrar uma vida mais significativa, uma vida que não precisa, que uma vida de sucesso para acontecer, para existir, não precisa ser baseada na comparação e baseada na necessidade de agradar os outros. Uma vida de sucesso não precisa da culpa, não necessita da culpa pelo erro. Uma vida de sucesso, uma vida de sucesso que eu digo aqui, uma vida de sucesso para ti, é uma vida que tenha sentido para ti. Ela precisa de um caminho, eu ia me perder no raciocínio aqui, mas essa vida com sentido precisa de um caminho de olhar para si mesma, de um olhar diferente para si e precisa de um olhar diferente para os erros que tu tem na vida. Uma vida de sucesso, uma vida com sentido, é uma vida que tira aquele sentimento de culpa que tu tem em relação à tua própria vida. Uma vida de sucesso é uma vida que te leva ao que tu realmente quer conquistar sem a necessidade de agradar, sem a tendência de se comparar e sem o medo de errar em público, sem o medo. Uma vida com sentido, ela traz desafios, mas são desafios para ti, não um desafio para os outros. O que é muito melhor, honestamente, não é? Então, eu quis trazer essa reflexão para ti, quis trazer esse tipo de pensamento, pois é uma coisa que eu refleti esses dias sobre a culpa, sobre a necessidade de agradar os outros, sobre a comparação, e eu vejo que tudo isso está interligado. E a gente precisa falar disso, pois muitas vezes nós crescemos em ambientes e nós estamos muitas vezes, presta atenção, muitas vezes em ambientes que nos ensinam a ser dessa maneira, só que esse ensinamento de como ser acaba limitando a tua possibilidade de vivência devido ao sentimento de culpa que é alimentado em ti. Percebe? Percebe isso na tua vida? Eu quero que tu me diga aqui nesses comentários, aqui nesse vídeo, o que tu percebe sobre a tua vida, o que tu enxerga, o que tu vê, teu contexto, o que tu pensa sobre a culpa e se tu está sentindo esse sentimento, se tu está sentindo esse sentimento, se tu está tendo problemas para lidar com a culpa, para lidar com o erro, para lidar com a comparação, para lidar com o medo de errar em público, comenta aqui nesse vídeo o objetivo desse tipo de vídeo aqui, exatamente esse tipo de vídeo aqui do Desafio SPMV, é conversar contigo, é trocar uma ideia contigo e te colocar num local mais de presença de si mesmo. É um local para tu refletir e tu ter a possibilidade de viver com mais sentido, algo que a gente não tem em muitos espaços nos dias de hoje. Então, esse vídeo aqui, esse canal aqui é um espaço para isso. Então, comenta aqui. E se tu quiser um espaço como esse que eu acabei de falar agora, vai no meu canal e se inscreve para tu não perder nenhum conteúdo, nenhuma reflexão, nenhum aprendizado, pois de segunda a sexta, todos os dias, eu trago um vídeo aqui, um conhecimento, uma visão diferente, algo que vai te agregar. Então, vai aqui no canal e se inscreve. Eu espero que tenha feito sentido para ti. Espero que depois desse vídeo tu tenha refletido sobre o que tu está vivendo nesse momento. Se tu está se culpando, eu espero, de verdade, que tu comece a olhar mais para si. Eu espero que depois desse vídeo tu comece a olhar para o que tu deseja. E faça essa pergunta para ti. Faça essa pergunta. O que eu desejo para mim? Se tu está em meio a um erro, em meio a um contexto de erro, se pergunte: o que eu posso melhorar com o erro? Comece a pensar em perguntas direcionadas para ti. O que eu posso melhorar com o erro? O que eu posso? O que faz sentido
para mim, todas as perguntas relacionadas a ti. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso e depois me conta aí nos comentários também o que tu pensou sobre isso, quais foram as tuas respostas. E a gente tá junto nessa, a gente se vê na próxima e entra nesse desafio aí. Já falei onde que tá o link. Se tu não prestou atenção, vai aqui na descrição e tamo junto. A gente se vê na próxima e como sempre, se tu não me conhece, agora tu vai conhecer e agora tu vai começar a repetir essa frase comigo. Mergulhe mais.